Fala galera, eu sou o Rômulo e seja muito bem-vindo ao canal Estrada Bonita. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui bem do centrinho de Buenos Aires, a Praça de Maio, o Centro Cultural Kirchner. E a gente queria parar aqui hoje no Café Tortoni para poder tomar um café, mas infelizmente a fila tá gigantesca e a gente vai dar um pulo nele porque a gente tem que mostrar a cidade para vocês. Se você estiver aqui em Buenos Aires, não deixe de vir aqui no Café Tortoni. É um bar notável, é um café histórico aqui da cidade. Tinham muitas confrarias que funcionavam aqui. Inclusive passaram por aqui Carlos Gardel, Albert Einstein, então é um lugar histórico assim para a América do Sul inteira. Então a gente vai mostrar o resto da cidade e vai deixar para uma outra hora poder mostrar o café para vocês. Vamos lá com nós. O segundo e último lugar que a gente chegou aqui na nossa visita hoje ao centro da cidade é a Praça de Maio. É o último porque é muito grande a praça e ela é muito importante assim para a história da Argentina. Contar a história da Argentina sem falar da Praça de Maio aqui, eu diria que é impossível. Essa praça ela recebeu o nome de Praça de Maio em homenagem à Revolução de Maio, que foi uma série de eventos revolucionários aqui na Argentina que deram origem à independência. Então muitas pessoas importantes da cidade, reunidas no Cabildo, que a gente vai contar melhor a história depois, se reuniram e iniciaram esse movimento para a independência da Argentina, que também futuramente combinou com a independência de praticamente toda a América Espanhola. Essa praça ela foi inspirada na Praça Maior de Madrid, que é uma praça muito grande que tem lá, e ela foi construída lá pelos anos de 1580. Então a idade dela vem lá dos primórdios da cidade e dos primórdios até da Argentina. Essa pirâmide que tem aqui, ó, aqui atrás, ela tem até o escrito ali entalhado 25 de maio de 1810, que foi o início da Revolução de Maio. Ela foi construída um ano depois da Revolução de Maio. Essa é a original que foi construída em homenagem à história da Revolução de Maio, que, como eu falei, foi a origem da independência da Argentina. E em 1873, quase aí 70 anos depois da Revolução de Maio, né, foi erguida uma estátua em homenagem ao Manuel Belgrano. O Manuel Belgrano ele foi um dos líderes desse cabildo, foi um dos líderes da independência argentina e ele é considerado como um dos libertadores da América. Para quem gosta de futebol, a Taça Libertadores da América é em homenagem a vários dos libertadores da América, incluindo Simão Bolívar no norte, lá da Colômbia, da Venezuela. E a taça leva esse nome em homenagem a eles, inclusive o Manuel Belgrano, que a gente vai mostrar a estátua ali para vocês. Pessoal, como eu falei, essa aqui é a estátua do Manuel Belgrano, que ele foi esse herói aí da independência argentina. E agora eles colocaram um vidro aqui na frente da estátua dele e colocaram várias pedras, cada pedra em homenagem a um dos falecidos na quarentena, em homenagem a essas pessoas que morreram aí durante a pandemia de Covid. Bom, aqui na praça, onde o Rômulo já explicou pra vocês, né, onde é e o que significa essa praça, também virou um centro das manifestações da cidade, assim como a esplanada dos ministérios é pra nós. Agora nós vamos falar sobre um desses movimentos, que seria, até o ideal seria fazer um vídeo só pra ele, mas nós vamos incluir aqui resumidamente pra vocês o que é esse manifesto e como é que ele funciona. Em 1977 fundou a Associação de las Madres de Mayo, uma associação que reuniu mães de pessoas desaparecidas durante a ditadura. A associação foi criada durante o governo do ditador Jorge Rafael Videla, que morreu em 2013 a 87 anos.
Nessa época, muitas pessoas ficaram desaparecidas, né, assim como aconteceu no Brasil também. E essas mães se reuniram, né, para tentar fazer com que o governo, pelo menos, entregasse os corpos para elas, dessas pessoas. E muitas poucas mães tiveram sucesso nisso, já que geralmente eles jogavam os corpos no mar. Então essa associação foi fundada na época e até hoje o manifesto dessas mães que perderam seus filhos na ditadura acontece todas as quinta-feiras aqui na Plaza de Maio. Essas manifestações acontecem há anos, né? Todas as vezes presenciais. Infelizmente, agora com a pandemia, essas mulheres tiveram que fazer essas manifestações online, né? Através de um canal do YouTube que a gente vai disponibilizar para vocês. E essas mães, né, eram identificadas por lenços amarrados na cabeça, que na verdade eram fraldas, né? Então se criou uma identidade delas, que é essa identidade aqui do lenço na cabeça. Então, aonde você vê esse lenço aqui da Argentina, você já sabe que é um marco das mães da Plaza de Maio. Então, galera, agora a gente chegou aqui na Casa Rosada. A Casa Rosada talvez é o ponto turístico mais importante assim da Argentina. Hoje ela é a sede do governo federal, ou seja, o poder executivo da nação. Onde ela está localizada hoje, antigamente era o Forte de Buenos Aires, que era um forte muito grande que tinha aqui, era a construção maior da cidade, e esse forte servia para proteger algum invasor possível do Rio da Prata. Foi construído pelo governo da Espanha, bem lá no começo da colonização da cidade. Em 1850 esse forte foi demolido para dar lugar à alfândega, então esse mesmo lugar onde hoje tem a Casa Rosada, ele foi o lugar que era meio que o entreposto assim, comercial das mercadorias que vinham do Porto de Buenos Aires. A alfândega também foi demolida para dar lugar ao Palácio Presidencial. Isso aconteceu na presidência do presidente Domingos Sarmiento. Os dois partidos que tinham na época do Domingos Sarmiento eram o branco e o colorado, que o branco era o branco e o colorado era representado pela cor vermelha. E aí, quando ele construiu a casa, ele quis homenagear esses dois partidos como se fosse um novo momento para a Argentina, e como se fosse a união desses dois partidos que iam passar a partir desse momento a governar e a ocupar a Casa Rosada. Então ele decidiu juntar as duas cores na hora de escolher, de colocar a cor para o palácio, e acabou dando esse tom de rosa. Como a Argentina tinha muitas estâncias e vivia praticamente da exploração assim, da cultura de gado e tal, eles utilizaram basicamente uma tinta branca de origem vegetal, mas também utilizaram a graxa do boi como espessante, como colante para tinta, e também para dar o tom rosado eles utilizaram o sangue de boi fresco. Então na época era utilizado isso, né? Hoje obviamente já não é mais utilizado, mas durante muito tempo foi utilizado esses produtos vacunos, que eles chamam aqui, esses produtos bovinos, para dar origem a essa cor. Vários estudiosos de arquitetura tentaram explorar a pintura da Casa Rosada e acabaram descobrindo realmente matéria animal na tinta antiga. Então essa história realmente ela procede. E a gente queria muito ter visitado a Casa Rosada, mas o site deles está travado, a gente não conseguiu. A gente sabe que provavelmente tem que marcar horário, mas a gente não conseguiu acessar o site tipo de visitas da Casa Rosada. E a informação preliminar que a gente tem sobre a possibilidade de visitar por enquanto é que não está tendo visita. Mas a gente vai ver, se a gente conseguir visitar ela, a gente coloca em algum vídeo posterior a esse. Aqui nos portões da Casa Rosada eles têm os símbolos de todas as províncias do país. E é bem legal assim, né, que representa aqui as províncias. E a informação oficial é de que a Casa Rosada permite visitas, as visitas são guiadas, acontecem em grupos, só que agora durante a pandemia está proibido fazer, então vai ficar para a próxima. Então galera, essa aqui é a lateral da Casa Rosada e aqui é onde fica o heliporto da Casa Rosada. E a gente pensou que ia chegar aqui e ia conseguir pegar o presidente saindo ou vindo, sei lá, mas ele não tá. Lá em casa a gente já viu esse helicóptero passar
Então, se a gente ver de novo, a gente vai filmar lá pra vocês. A casa oficial do presidente é na Quinta de Olivos, que é tipo um mini sítio que tem na região de Olivos, aqui em Buenos Aires. Como se fosse a Granja do Torto, lá do presidente do Brasil. E aqui, bem do ladinho da Casa Rosada, tá o Banco de la Nación da Argentina. Esse prédio majestoso aqui, muito bonito. Ele é onde funcionou o primeiro Teatro Colón. Então, o Teatro Colón, que é muito famoso aqui em Buenos Aires, a primeira localização dele foi aqui. Depois da criação do Banco de la Nación, que foi um banco criado depois de uma crise que a Argentina passou, e o banco, na verdade, foi criado para apoiar os fazendeiros aqui do país, eles passaram a ocupar esse prédio e o Teatro Colón acabou se mudando para uma outra localidade que era mais propícia para ele. E ele é um banco muito grande, ele é o maior banco da Argentina e ele tem sucursais quase que no mundo inteiro. E aqui do outro lado da Casa Rosada, olhando para frente para ela, do lado direito, tá a FIP. A FIP é a Associação Federal de Ingressos Públicos, é como se fosse a nossa Receita Federal do Brasil. E do outro lado da FIP, para baixo da Casa Rosada, tá o Ministério da Economia. Fica aqui, ó. Os dois são prédios mais modernos, assim, não tem aquela história tão grande como a Casa Rosada e o Banco de la Nación, mas são duas instituições muito importantes. E ao redor aqui da Casa Rosada também tem a sede do Banco BBVA francês e do Banco Santander. Que é aqui ali. Então, galera, essa estrutura branca aqui, que mais parece uma igreja, atrás de mim aqui, ela é o Cabildo de Buenos Aires. Antes de falar o que é basicamente esse Cabildo, a gente tem que explicar o que são o Cabildo. O Cabildo é uma instituição instituída durante os tempos medievais na Espanha, da onde eles convocavam nobres em lugares distantes ao centro da corte para deliberar, sim, sobre problemas atuais das cidades ou da sociedade do momento. Então, qualquer problema que pudesse ser resolvido sem necessariamente incomodar, assim, ou perturbar ou tomar trabalho da coroa, eram resolvidos nos cabildos. Esse tipo de organização foi muito utilizado na América Espanhola, principalmente na Espanha medieval, então também foi atribuído à América Espanhola. Então, todos os centros que tinham durante a ocupação, a colonização da Espanha nos países da América Espanhola tinham um cabildo. Em algumas situações extraordinárias, os cabildos poderiam ser convocados através de membros da sociedade. Então, geralmente eram nobres que participavam do cabildo, mas em alguns casos poderia ser convocado membros da sociedade que não necessariamente eram nobres. Esse foi o caso do cabildo aqui de Buenos Aires. E em um cabildo desse que foi convocado a sociedade, foi que se deu o início da Revolução de Maio e, consequentemente, da independência da Argentina. Então, pessoal, aqui a gente está no Museu do Cabildo, né, que fica dentro do prédio. O museu tem algumas coisas da época, né, objetos pessoais das pessoas e tal. Acho que a parte mais legal é onde fica a sala, onde eles faziam as reuniões, né, e é onde foi decidido pela independência, mas o restante são objetos da época mesmo, para vocês conhecerem e terem uma noção. A entrada é gratuita e vale muito a pena para você conhecer por dentro desse prédio antigo e tão importante para a história da Argentina. Bom, agora a gente está aqui na frente da Catedral Metropolitana de Buenos Aires, né? A principal catedral, né, o principal marco aí é a representação da religião católica
da cidade e ultimamente também chamou muita atenção do mundo todo. Isso porque o atual Papa Francisco era aqui dessa igreja. Esse templo passou por diversas reconstruções e ajustes desde a sua primeira construção lá em 1580, sendo concluída só em 1852. E já a sua fachada foi inspirada no Bourbon Palace de Paris. E aqui na fachada também tem as 12 colunas, né, que representam os 12 apóstolos de Jesus. Em 2013 teve uma notícia que abalou assim o mundo católico, né, que foi a renúncia do Bento XVI. E logo depois teve uma notícia também muito incrível, assim, muito que abalou também a Igreja Católica, mas principalmente Buenos Aires, que foi a eleição de Jorge Mário Bergoglio, sucessor do Bento XVI. Ele escolheu o nome de Francisco. E esse lugar é muito emblemático por esse episódio, porque na época o Jorge Mário Bergoglio era, ou hoje o Francisco, ele era o cardeal, o arcebispo dessa igreja aqui. Ele viveu 13 anos aqui nessa igreja pregando aqui. Primeiro ele foi cardeal auxiliar e depois ele virou o arcebispo aqui dessa catedral. É muito importante também lembrar que a Argentina é um dos poucos países que adota uma religião oficial. Então, hoje a Argentina tem como religião oficial o catolicismo. Poucos países, acho que nenhum da América tem uma religião oficial, mas a Argentina é um dos países que tem. Isso também serviu de força assim, para o Francisco ter uma força política para ser eleito Papa. Aqui na Argentina, muita gente tem uma visão um pouco controversa em relação ao Papa, por causa de vários episódios que aconteceram durante a ditadura. Uns dizem que ele foi um pouco complacente com os tiranos da ditadura, outros dizem que ele combateu. A realidade é que é muito difícil falar, porque é um episódio muito conturbado, um episódio que envolve muito medo. Então a maioria das pessoas tinham medo dos ditadores na época. Então, assim, eu acho que é melhor cada um ficar com a sua opinião que tem. A gente aqui não tá para fazer nenhum juízo de valor, mas só para vocês saberem que tem essa visão um pouco conturbada em relação ao Papa Francisco. Mas obviamente ele é muito adorado aqui também pela maioria das pessoas. Outra figura importante aqui da Argentina que vale a pena a gente falar aqui na catedral é em relação ao José de San Martín. O José de San Martín era filho de espanhóis e ele nasceu num pequeno município à beira do rio Uruguai, na província de Corrientes. E o pai dele era militar e também era tipo um intendente da cidade. E ele viveu basicamente a infância e a adolescência dele entre morando aqui na Argentina e indo para a Espanha, morando na Argentina e indo para a Espanha. E ele tinha muitos amigos na Inglaterra. Ele conseguiu um visto da Inglaterra para poder viver um tempo lá no país. E lá ele conheceu várias pessoas que introduziram ele na maçonaria. Então ele passou a ser um membro da maçonaria. Ele foi introduzido a uma das lojas maçônicas que existia na Inglaterra. E um dos membros dessa loja maçônica também era Simão Bolívar. E Simão Bolívar era um venezuelano que na época tinha muitos ideais de liberdade, de tentar separar a América Espanhola da Espanha. E o José de San Martín começou a ter essa influência de tentar também participar desses movimentos separatistas. Ele então voltou para cá e começou essa luta pela independência da Argentina e teve muito sucesso. Ele foi um dos líderes dessa independência junto com Manuel Belgrano, e ele junto com o Belgrano é considerado um dos libertadores da América, como a gente falou anteriormente. Ele morreu na França, numa pequena cidade da França chamada Boulogne-sur-Mer. Eu acho que eu falei certo. Tem uma cidade, inclusive, aqui na Argentina, na província de Buenos Aires, chamada Boulogne-sur-Mer. E essa cidade foi dada em homenagem ao lugar onde ele morreu. E na presidência do Nicolás Avellaneda, que foi um presidente aqui da Argentina, foi tentado criar uma ideia de um herói da pátria, como se fosse um herói da independência. Assim como no Brasil tentaram criar isso em cima da imagem do Tiradentes, que foi também o líder da Inconfidência Mineira, que a gente já falou nesse vídeo aqui. Dá uma olhada lá. O Nicolás Avellaneda viajou para a França para tentar repatriar os restos mortais do José de San Martín. E ele teve sucesso. Os restos mortais dele foram trazidos aqui para a Catedral de Buenos Aires. E hoje foi feito um mausoléu aqui para ele. Então também é muito importante, porque é um dos pontos muito interessantes e muito visitados aqui da Catedral. Então vamos lá dentro dar uma olhada nela.
galera, esse aqui é o Centro Cultural Kirchner. Ele fica na parte de trás aqui da Casa Rosada. Ele foi criado pela antiga presidente, hoje vice-presidente Cristina Fernandes Kirchner. A gente não sabe muito bem o que ele tem. Ele é um centro cultural, tem exposições, tem peças de teatro, mas o importante é lembrar que ele é o terceiro maior centro cultural do mundo e o maior de todas as Américas. A gente vai tentar ver o que tem ali dentro, mas o prédio é muito bonito e é onde funcionava antigamente o Correios. O que chama atenção aqui, além do prédio ali, lógico, do Centro Cultural Kirchner, é essa estátua. Ela é em homenagem a Juana Azurduy. Juana Azurduy foi uma das primeiras capitãs mulheres de todo o mundo e ela lutou muito fortemente também pela independência da América Espanhola, assim como Belgrano, que a gente já falou, do José de San Martín, do Simão Bolívar. E ela foi feita essa estátua aqui em homenagem a ela. É uma estátua muito bonita, bem imponente assim. Galera, isso aqui é uma estrutura gigantesca. Eu acho que eu nunca vi uma coisa desse tamanho. Isso aqui é tipo um globo, sei lá o que é isso. E é muito louco porque o prédio fora ele é muito antigo, que nem vocês viram assim, né? E aí dentro é todo modernizado, é uma coisa gigantesca. Olha só. Filma eu na frente pra ver o tamanho. Olha só, compara. Vocês podem até pensar que é uma coisinha pequena, mas é muito grande, ó. Filmar o chão. Andares, né? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho baixinho porque aqui é um lugar mais... O pessoal gosta de apreciar o momento, o lugar. Mas basicamente nesse andar, pelo menos, o andar todo é de... contando a história, né? E homenageando a Piazzolla, que é aquele senhor ali atrás. E então cada sala eles fizeram de uma forma onde puderam demonstrar a vida, né, e a carreira dele por vários artistas. Então tem através de fotos, tem através de imersão, tem através de uma sala com artigos de papel, enfim, cada sala é uma coisa diferente. A gente vai dar uma passada aí pra vocês. Próximo piso, no caso que a gente veio, é o terceiro, e aqui é mais voltado para crianças. Então se você estiver vindo para Buenos Aires com filho ou com alguém pequeno, é um lugar legal. Tem algumas salas de cinema e alguns dias da semana tem oficinas para desenhar, caligrafia e tal. É legal. Essa sala aqui do prédio é onde exercia o cargo o diretor de Correios e Comunicações da nação aqui da Argentina. E quando Juan Domingo Perón assumiu o cargo, ele nomeou um diretor e esse diretor cedeu a oficina dele, no caso o gabinete dele, para que a Eva Perón, que era a esposa do Perón, pudesse desenvolver atividades assim de valor social para os membros com mais dificuldade da sociedade. Então ela distribuía presentes para quem tinha necessidade, distribuía cartas para as crianças, distribuía presentes de Natal, tipo champanhe, espumante e panetone. E foi aqui que ela desenvolveu e depois disso, depois que ela trabalhou aqui nesse gabinete,
foi criada a Associação Eva Peron, Fundação Eva Peron. E a gente vai mostrar ali dentro um pouco para vocês, lembrando que todos os móveis são originais daqui de dentro. A gente está aqui no 5º andar agora e aqui tem algumas exposições sobre natureza, algumas outras coisas. É um andar mais que mistura várias referências, vários artistas. Agora nós vamos ver uma outra exposição que fica nessa parte iluminada, que é sobre o feminismo. Vamos conhecer. Essa é a lâmpada grande que a gente mostrou lá de baixo. E é chamada de Gran Lâmpada. Despatriarcalizar el patrimônio. Eita, nem era o que eu imaginava isso aqui. Galera, então aqui no Centro Cultural Kirchner a gente encerra esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio bem aqui no centrinho de Buenos Aires. Se você curtiu, comenta aqui, fala o que você quer ver nos próximos vídeos. Se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Isso aí. E segue a gente lá no Instagram também, @estradabonita. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo. Valeu! Até mais, tchau!